é um quadro do Klee, chamado Angelus Novus, Anjo Novo. Portanto, ele pôs um título latino. E foi um quadro que pertenceu a Walter Benjamin, sempre, até ele morrer, e que ele depois, quando, enfim, nos últimos anos de vida já não podia mais andar, quer dizer, quando se sentiu ameaçado, eu acho que ele entregou o quadro ao seu amigo Scholem, Gershom Scholem. Não sei se este nome vos diz alguma coisa, mas acho que também por curiosidade eu devo apresentá-lo. Há dois grandes amigos e que correspondem a dois polos também na amizade e nas relações com o Benjamin. Um deles é este, o Scholem, que é um judeu alemão e que fez parte com o Benjamin, formou movimentos de juventude um pouco antes da Primeira Guerra Mundial e, portanto, participaram já nos últimos anos em que andavam no secundário. Naquele tempo os alunos do secundário eram já uns homenzinhos e portanto, tinham uma atividade intelectual e uma atividade já política bastante forte, sobretudo em prol militavam pela paz, contra a guerra. Portanto, a guerra era iminente. Isto não era, quer dizer, na altura havia mesmo gente do círculo do Benjamin, havia muita gente que era a favor da guerra. Havia assim umas divisões bastante fortes, mas portanto o Scholem foi para a Palestina em 1920, portanto ele era de uma família judia que tinha uma tipografia, ele estudou matemática e depois começou a aprender hebraico, dedicou-se ao estudo da Cabala e tornou-se o maior cabalista do século XX. Portanto, um especialista da Cabala, do messianismo, da mística judaica, portanto, um homem com uma obra imensa que foi para a Palestina em 1920 ou 23, qualquer coisa a género. Portanto, no fundo ele está e tornou-se professor em Jerusalém de teologia, filosofia, etc. Muito cedo, mesmo contra a vontade da família, portanto ele saiu de casa dos pais, fugiu quase de casa dos pais para ir para a Palestina. Foi uma coisa estranha, porque ele nem sequer tinha tido uma educação religiosa, era um judeu laico, e fugiu para a Palestina, portanto abraçou a causa sionista e escreveu muito sobre Israel, enfim, sobre a defesa da fundação de um Estado hebraico. O Scholem, portanto, que foi muito amigo do Benjamin, portanto, mas que se tornou distante a partir de 1923, é provavelmente o seu interlocutor privilegiado. Portanto, a parte mais considerável e mais importante da correspondência do Benjamin é precisamente com o Scholem. O Scholem, a certa altura, quando o Benjamin começou a ficar um pouco ameaçado quer politicamente, quer por motivos económicos, porque de facto tinha dificuldades de subsistência, tentou que ele fosse para a Palestina como professor. E o Benjamin ainda começou a aprender hebraico, acabou por nunca ir. É um episódio relativamente desconhecido, esse que diz respeito porque é que foi frustrada essa tentativa dele ir para a Palestina, que teria resolvido algumas questões essenciais da sua vida. E, portanto, o Scholem foi um interlocutor privilegiado e corresponde, digamos assim, tem uma influência fundamental na dimensão teológico-política da obra do Benjamin. O outro polo, que também é fundamental, mas oposto, e que
causou muitas vezes uma enorme tensão neste trio foi o Brecht. O Brecht, o poeta alemão, que se tinha refugiado na Noruega, antes da ascensão, logo no início, nos anos 30, princípio dos anos 30, portanto, quando o partido nazi chega ao poder, refugiou-se não sei se na Noruega, se na Dinamarca, acho que foi nos dois sítios, esteve primeiro num e depois no outro. Há várias fotografias do Benjamin com o Brecht nessa casa, eu suponho que é na Dinamarca, uma das ilhas da Dinamarca, Swedenborg, acho que se chama assim o sítio, e, digamos, o Brecht correspondia a outro polo, que era o polo que desconfiava de todas estas questões teológicas, achava que o Scholem era uma má influência para o Benjamin. Por sua vez, o Scholem achava que o Brecht era uma péssima influência para o Benjamin. E, portanto, ele ficou ali comprimido entre estas duas pessoas que se detestavam, e ele era amigo de um e amigo do outro, e constantemente a receber cartas de um e do outro que tentavam subtrair ao polo nefasto, sendo que o polo nefasto para o Brecht era o Scholem, para o Scholem o polo nefasto era o Brecht. E depois há o Adorno, que também não podia com o Brecht. E há a Hannah Arendt, que também não podia com o Brecht. Né? E, portanto, e o Benjamin conseguiu, apesar de tudo, articular estas amizades todas, às vezes com alguma dificuldade, mas também, como estava longe de todos, digamos, tudo isto se passava na correspondência entre eles, e aí é que é visível estas inimizades. Bom, quando eu digo que a Hannah Arendt não gostava do Brecht, como sabe, o Brecht fez uma ode ao Stalin, né? Escreveu a certa altura uma ode ao Stalin, que não é propriamente assim um dos momentos mais gloriosos da sua obra como poeta. E há um ensaio fundamental da Hannah Arendt sobre o Brecht, onde fala da literatura comprometida e destes desvios ou destes deslizes que não são insignificantes nem desprovidos de importância, como seja esta ode ao Stalin. A Hannah Arendt condena absolutamente e mostra-se estupefacta como é que um poeta da dimensão do Brecht cai na apologia do indivíduo como o Stalin, mas ao mesmo tempo não deixa de reconhecer que ele é um grande poeta alemão do século XX e, portanto, faz-lhe justiça de uma maneira, enfim, num ensaio que tem uma grande, muito interessante. De qualquer das maneiras, o que é aqui curioso é verificar como o Benjamin foi apanhado nestas intrigas, que não eram intrigas, eram coisas mais sérias, quer dizer, entre o Brecht, o Adorno e o Scholem, digamos, toda esta discussão, o que se discutia aqui, o que estava em causa, eram sempre questões essenciais enfim, do momento, e sobretudo do momento político. Né? Mas este quadro, que o Benjamin, a certa altura, depositou em casa do Scholem, ou tornou o Scholem, nomeou o Scholem como depositário deste quadro, é um quadro do Klee, que ele comprou, de Paul Klee, chamado Ângelos Novos, que hoje acho que está no museu, ou em Jerusalém, ou em Tel Aviv, num sítio desses. E ele tinha um amor enorme por este quadro, era de facto um fetiche para ele, transportava, levava-o para todo o lado, quando mudava de casa, e a nona tese sobre a filosofia da história, que é talvez o centro desse texto fundamental, parte precisamente deste quadro. Ele dá uma interpretação absolutamente fabulosa deste quadro, que nós temos alguma dificuldade em reconhecer no quadro aquilo que o modo como ele descreve, não me interessa agora porque não vamos aqui falar sobre as teses sobre a filosofia da história, mas ele faz
do Ângelos Novos, do Klee, aquilo que ele chama o anjo da história. Ele chama-lhe o anjo da história. E acha que o anjo da história está a ser apanhado por uma espécie de vendaval que acumula destroços aos seus pés, que é os destroços, digamos, da situação apocalíptica em que se avizinha, e que volta as costas ao futuro, ou melhor, volta as costas ao passado, de onde ele é empurrado por um vendaval muito poderoso que o empurra em direção ao futuro. E, portanto, este anjo da história seria uma espécie de símbolo do progresso que ele pretende criticar. Evidentemente, quando eu digo que o Benjamin critica o progresso, não estou a querer dizer com isso que ele era um indivíduo contra o progresso em si, enfim, contra o progresso técnico, contra o conhecimento, nada disso. É contra o progresso enquanto ideologia, era mais desse tipo. Portanto, o historicismo que correspondia a uma ideologia, a que ele chama precisamente de ideologia do progresso, e que ele achava que tinha efeitos nocivos, nefastos. E, portanto, quando eu ontem falei da ideia de que para ele a revolução correspondia não a acelerar o comboio da história, mas em interrompê-lo, obviamente ele está a fazer também uma crítica do progresso. Portanto, o progresso é, para ele, o historicismo que faz do tempo uma coisa linear e vazia. Bom, provavelmente este quadro, e reparem, o Klee foi um pintor importantíssimo, um artista importantíssimo do tempo do Benjamin. A relação do Benjamin com a Bauhaus, há aqui pontos de ligação, muitas vezes, não é que haja uma relação muito direta e pessoal, direta, mas de qualquer das maneiras, em termos ideológicos e em termos estéticos, a Bauhaus participa exatamente da mesma, digamos, do mesmo momento de reflexão sobre a arte, que é aquela do Benjamin. Por exemplo, toda a questão da técnica, que é essencial no Benjamin, era também uma questão essencial na Bauhaus. A questão da arquitetura e da concepção da cidade e tudo isso que a Bauhaus tinha teorizado ou tinha tornado um tema do seu próprio trabalho, é essencial no Benjamin. E, portanto, isto deve-se não propriamente a uma coincidência, uma relação direta, um diálogo direto, mas deve-se ao facto de todos eles emergirem do mesmo tempo histórico. E, portanto, as questões que estavam a ser debatidas ao mesmo tempo em vários sítios. Aliás, quando eu há bocado falei do Loos, também já aí toda a reação do Loos contra o decorativismo vai ser depois prolongada na Bauhaus, e portanto há aqui toda uma estética moderna que nasce precisamente dessa recusa daquilo que se chamava o Jugendstil, o estilo novo, o novo estilo, que muitas vezes nós identificamos mesmo com um movimento artístico, que é o estilo novo, é uma arte decorativa, não é? Também em Viena, a arte nova, não é? Nós chamamos de arte nova, estilo novo, arte nova. Por exemplo, em Viena há houve um arquiteto, Otto Wagner, que foi o exemplo mais marcante do novo estilo, mas também toda aquela arte vienense do princípio do século, desde o Klimt, o Kokoschka já é um expressionista, mas sobretudo o Klimt e toda a secessão vienense. Não sei se aqui alguém conhece aquele edifício da secessão vienense
aquele edifício que foi montado pelo Klimt, e portanto era contra este tipo de arte, completamente, que era saturada de ornamento, que causa toda a reação, seja do Loos, seja do Karl Kraus, seja depois de toda a arte moderna, e sobretudo na Alemanha, a Bauhaus, muito embora a Bauhaus fosse mais do que um movimento artístico, tinha que ver precisamente, seja com a arquitetura, seja com os objetos de decoração de interiores, etc. Mas completamente afastados, tentando subtrair ao decorativismo que marcava toda a arquitetura precedente, e tanto a arquitetura de interiores como a arquitetura em si. Bom, eu há bocado não acabei aquilo que estava a falar, que era a distinção entre símbolo e alegoria, que me parece importante. E eu estava a dizer que o Benjamin privilegia a alegoria em detrimento do símbolo, quando, no fundo, todas as épocas importantes da história da arte e da história da literatura sempre tinham privilegiado o símbolo em detrimento da alegoria. Não é? A alegoria era considerado um processo retórico menor e destituído de interesse para a arte. Não é? Bom, em primeiro lugar, provavelmente, não é provavelmente, certeza, a concepção benjaminiana da alegoria, tal como ela desenvolve nesse livro sobre o drama barroco, não corresponde exatamente à ideia que nós temos de alegoria. Né? O modo como o Benjamin vai pensar a alegoria, enquanto que o símbolo remete sempre para qualquer coisa que é da ordem de uma necessidade instituída pela cultura, quer dizer, é arbitrário, mas ao mesmo tempo é uma relação que foi instituída como necessária por razões culturais, por isso é que nós dizemos, é uma relação, a própria ideia de que a arte estabelece uma relação simbólica com a sociedade implica essa espécie de coesão, né? A coesão entre o objeto artístico e o contexto social ou cultural onde ele emerge. Enquanto que na alegoria, eu introduzi aqui a noção de arbitrário, eu sei porque foi. Porque, de facto, o Benjamin radicaliza, provavelmente, a nossa noção, primeira, da alegoria, tal como ela é definida nos tratados de retórica, não é assim tão abstrato. O que o Benjamin vai fazer é torná-la muito mais arbitrária do que ela é nessas definições canónicas. Hein? Portanto, ele vai acentuar a dimensão arbitrária da alegoria. Hein? E, sobretudo, vai retirar-lhe qualquer espécie de transcendência que é própria do símbolo. O símbolo remete sempre para algo transcendente. Evidentemente que a nossa definição da alegoria também remete para qualquer coisa transcendente, tanto que é essa coisa abstrata, a justiça, o amor, a morte, etc, etc. No entanto, o Benjamin vai-lhe retirar completamente essa transcendência e vai dar à alegoria o sentido de um fragmento, um mundo fragmentário. Portanto, a alegoria seria o processo retórico típico de uma concepção do mundo que o vê como um conjunto de fragmentos completamente mortificados, transformados em coisas, portanto, tornados materiais, o mundo tornado material, onde triunfa os signos, onde triunfam os signos da morte e da ruína. Da morte e da ruína. E, portanto, a alegoria é um processo através do qual os escritores, os artistas, etc., procedem a um trabalho de mortificação. Bom, isto não é assim tão estranho de se perceber se nós partirmos, por exemplo, da literatura barroca, e é daí que o Benjamin parte para mostrar o que é a alegoria. A alegoria, quando nós falamos do barroco, sabemos que, digamos, o barroco tem
essa concepção quase funérea do mundo e da vida, uma consciência muito trágica. A poesia barroca é feita dessa consciência trágica, da fugacidade da vida, em que tudo conduz à morte. Existe toda a pintura barroca é uma pintura cheia de caveiras, enfim, de símbolos de morte, de figuras que representam a morte, tudo isto demasiado preenchido de objetos e de pormenores, etc, portanto, uma proliferação enorme onde não existe um centro, mas toda a literatura barroca está muito empenhada em mostrar como a vida é feita de nada, é fugaz, fugitiva, e portanto é essa consciência da fugacidade da vida aquilo com que o artista barroco e o escritor se debate. Esse é o seu tema privilegiado. Evidentemente que há aqui toda uma concepção religiosa. O barroco corresponde à arte da Contra-Reforma, mas ao mesmo tempo sendo muito embora marcado pela Contra-Reforma, muito religioso, há uma espécie de pessimismo feroz e uma visão da vida e do mundo como se as coisas não tivessem importância nenhuma, não é? Como se tudo fosse destinado à morte e como tal não tem importância nenhuma. Porquê? Porque aquilo que estava prometido, a verdadeira vida que estava prometida, era aquilo que vinha depois. E, portanto, as coisas eram vistas na sua insignificância. O mundo era insignificante. A vida era um sonho, não é? Este o princípio do Quevedo, do poeta e do dramaturgo do século de ouro espanhol, o Quevedo, que dizia: a vida é um sonho. E esta era a consciência barroca. A ideia de que a vida era um sonho. O que se estava a viver não tinha realidade, não tinha consistência nenhuma. E, portanto, o barroco é isto. Ora, o Benjamin vai mostrar que esta consciência barroca de que a vida é um sonho, de que tudo é vazio e fugaz, né? E de que o tempo foge e, portanto, o homem é uma coisa que não tem importância, é imediatamente perecível. Ele vai mostrar que o processo retórico através do qual isto se exprime não é o símbolo, mas a alegoria. Ao contrário do romantismo, que tem um desprezo enorme pela alegoria, acha a alegoria um processo absolutamente menor, desde logo influenciado pelo Goethe, que também deprecia a alegoria, e vai privilegiar o símbolo. O processo retórico, por excelência, e privilegiado do romantismo é o símbolo. E aqui temos mais uma vez uma crítica do Benjamin ao romantismo, não é? Um aspecto essencial do romantismo. E depois ele vai ler o Baudelaire, e era aqui que eu queria chegar, como um poeta alegórico. Porque todos aqueles elementos que aparecem na poesia do Baudelaire, elementos urbanos, ou aqueles elementos, por exemplo, da maquilhagem feminina, que é uma coisa muito típica dos poemas do Baudelaire. Todas aquelas mulheres baudelarianas que são cheias de maquilhagem, de adereços, e há quase uma espécie de fetichismo também baudelariano em tudo isso. Ele vai mostrar que tudo isso são alegorias, tudo isso faz parte de um processo alegórico que transforma o mundo numa espécie de ruína. Como se o mundo não é uma totalidade, não é dado como uma totalidade, porque a totalidade é que é própria do símbolo, o símbolo remete sempre para essa totalidade e, portanto, para a transcendência, enquanto que a alegoria transforma as coisas em fragmentos e em ruínas. E, portanto, mortificas. E, segundo ele, isso é próprio da poesia moderna e da arte moderna,
e muito especialmente do Baudelaire. O Baudelaire aí é um momento de instauração desse processo alegórico próprio da modernidade. E depois ele vai mostrar como muitos escritores modernos, a certa altura, mesmo um Kafka, ele lê sob o signo, muitas vezes, de alegoria. Evidentemente que a alegoria, enquanto que o símbolo remetia sempre à transcendência, a alegoria seria, na concepção do Benjamin, um triunfo da imanência, da morte do corpo físico, que perece, que se torna velho, que se torna ruinoso, que se torna doente, dos objetos que invadem o mundo e que não têm qualquer espécie de valor e que terminam como ruínas, e que terminam, tudo é fragmentado. Há aqui um trabalho, digamos, o trabalho alegórico, o processo alegórico é um processo que privilegia o fragmento em detrimento da totalidade. Em última instância seria isso. A alegoria está do lado do fragmento, o símbolo está do lado da totalidade. Evidentemente vocês perceberão que isto tem muito que ver com toda a arte moderna, quando deixa de ser, porque a arte moderna de facto deixa de ser possível. A arte moderna não faz nenhum apelo, não se reclama de nenhuma espécie de totalidade, como acontecia com a arte clássica. A arte clássica é que remetia, e pensemos, por exemplo, no Renascimento, para o mundo como totalidade, para uma visão do mundo e para uma imagem do mundo. A arte moderna já não tem imagens do mundo, nem visões do mundo. Porquê? Porque não consegue abarcar nenhuma espécie de totalidade e despreza mesmo a ideia de totalidade. E é por isso que começam a surgir todas aquelas obras que são emblemáticas da arte moderna, e estou-me a pensar na literatura, sei lá, O Homem Sem Qualidades do Musil, ou Ulisses do Joyce, contrariam todos eles essa ideia de totalidade. Reparem que o Ulisses do Joyce, no fundo, faz referência à epopeia, à Odisseia do Homero, e no entanto, o que é que conta? A história de um homem durante 24 horas que sai de casa e todas as coisas banais que ele faz ao longo do dia, e portanto seria uma espécie de epopeia moderna feita dos gestos mais banais, da banalidade mais cotidiana, e é isso que preenche todas aquelas páginas do romance. Enfim, entretanto a mulher comete adultério, como é normal em todos os romances, mas tudo aquilo é de uma banalidade, da máxima banalidade. O Sr. Bloom é o indivíduo banal por excelência, de tal modo que há alguns tempos até apareceu um livro chamado A Teoria do Bloom, como se nós fôssemos todos Blooms, isto é, indivíduos absolutamente banais. Não há nada mais banal do que o Sr. Bloom, e esse seria uma espécie de tipologia da modernidade, o Sr. Bloom, do Joyce. Bom, portanto, este privilégio da alegoria em detrimento do símbolo vai constituir um centro fundamental para a compreensão da arte moderna e da literatura moderna no Benjamin. E que é qualquer coisa de novo, quer dizer, os conceitos de símbolo e alegoria não tinham sido até então operativos para pensar este tipo de coisas, nem para pensar a história da arte. Aliás, em termos de história da arte, há uma carta muito famosa de novembro de 1938 a um amigo do Benjamin que se chama Florence Christian Rang, onde ele diz mais ou menos isto: não há história de arte. Começa por afirmar perentoriamente: não há história de arte. Não acredita que exista história de arte. Porque a arte, naquilo que ela tem de essencial, não é objeto de uma história, não é historicizável. E para aquilo que é historicizável, aquilo que é objeto de história, pertence a uma ordem contingente que não tem nada de essencial
naquilo que nós devemos considerar na arte. Isto, na altura, em 1938, enfim, as questões da história da arte, há toda uma teoria sobre a história da arte. Como vocês sabem, existem histórias de arte elaboradas em função de critérios e parâmetros completamente diferentes. Não há nada mais objeto de polémica do que a questão da história da arte. De qualquer das maneiras, dizer perentoriamente que não há história da arte era uma afirmação demasiado radical. Mas e é qualquer coisa que o Benjamin não retoma a seguir. Ele não volta a falar disto. Mas aí ele diz isto perentoriamente, que não acredita. Para ele não existe história da arte. E não existe história da arte porque a história, naquilo que ela tem de essencial, não é historicizável, não é sujeita a nenhuma espécie de cronologia. E é precisamente por ele achar que a história da arte não é sujeita a nenhuma espécie de cronologia, e portanto não existe essa linearidade evolutiva, não há evolução na arte, que ele vai estabelecer uma proximidade, como se fossem duas épocas contíguas, entre, por um lado, o século XVII barroco e o final do século XIX do Baudelaire. Como se fossem, quer dizer, como se não houvesse ali pelo meio 2 séculos com coisas completamente diferentes, que, do ponto de vista das histórias de arte tradicionais, canónicas, correspondem a uma evolução num determinado sentido. Ora, ele não estabelece nenhuma relação de causalidade, não estabelece nexos, não estabelece cronologias, não traça nenhuma linearidade entre 2 épocas completamente diferentes, separadas por 2 séculos, e apresenta o final do século XVI e o século XVII barroco como se fosse contíguo, imediatamente, como se a sua consequência imediata fosse o final do século XIX. Como se houvesse uma analogia enorme entre os 2 períodos. E mais, entre esses 2 períodos e a modernidade que ele está a viver naquele momento, as primeiras décadas do século XX. E, portanto, há aqui uma preocupação, se vocês repararem, os períodos da história da arte que lhe interessam são aqueles períodos que nós geralmente designamos como momentos de decadência. Há uma vaga ideia, uma ideia difusa de que os momentos de decadência na arte são os finais de século, quase todos os finais de século foram momentos de decadência. O final do século XIX teve mesmo o seu movimento que correspondeu àquilo que se chamou o decadentismo, mas também aí o final do século XVI e o barroco correspondeu a um momento de decadência enfim, a questão da decadência tem sido declinada de várias maneiras. Se quisermos, o final do século XX também muitas vezes é visto, e com o pós-modernismo, aquilo que se chamou o pós-modernismo, uma das chaves de interpretação do pós-modernismo também foi a questão e o tema da decadência, ou seja, de uma arte bizantina ou alexandrina, ou como lhe queiram chamar, que vive de uma espécie de excesso, seja decorativo, mas de qualquer das maneiras que tende para uma certa futilidade e uma certa frivolidade que seria própria desses momentos decadentes. Muito embora, do ponto de vista da concepção da história, quer dizer, quando eu estou a dizer que o Benjamin se interessou pelos momentos de decadência da arte, é visto a partir do exterior. Nós chamamos de momentos de decadência, porque o Benjamin recusava-se, na sua concepção da história, a admitir que havia momentos de decadência. Para ele a história não podia ser escandida dessa maneira, momentos de progresso ou momentos evolutivos absolutamente normais e depois momentos de decadência que corresponderiam a uma espécie de regressão. A sua concepção da história não lhe permitia ver isto desta maneira e, portanto, a ideia de decadência e de declínio era completamente estranha ao seu raciocínio. Aliás, mais do que estranho, é qualquer coisa contra o qual ele se insurgiu.
Reparem que em 1918 surge um ensaio que na altura teve uma fortuna imensa, tornou-se um best-seller, de um autor chamado Oswald Spengler, que se chamava O Declínio do Ocidente, que era uma interpretação da história cultural do Ocidente em termos mais ou menos biológicos, portanto havia uma metáfora biológica, e ele via a cultura ocidental à imagem dos organismos vivos que nascem, crescem e depois morrem. E era assim que ele entendia, que o Spengler entendia que se passava também com a cultura ocidental. E por isso chamou esse livro O Declínio do Ocidente. E, portanto, isto no princípio do século, ele achava que a cultura ocidental estava no seu momento de declínio, depois de ter atravessado os vários ciclos que são próprios dos organismos humanos. E esse ensaio é objeto de uma invectiva bastante furiosa do Benjamin, que diz que não se deve falar em momentos de decadência, que não acredita nisso e que essa ideia de momentos ou de períodos de decadência é o corolário lógico, participa da mesma lógica do progressismo, dessa ideia progressista, ou da ideologia do progresso em história, que admite que a história avança em direção a um fim que é sempre qualitativamente superior àquele que era o ponto anterior. E, portanto, se ele queria fazer uma crítica do progresso, obviamente também teria que não poderia admitir a ideia de que existem momentos de decadência. E, portanto, ele achava isso uma fraude, refere-se mesmo a isso como qualquer coisa a rejeitar absolutamente. Havia quase uma fúria da sua parte em falar nisso. Bom, posto isto, em 1935, ele escreve a primeira versão da obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. Existem 4 versões. Em primeiro lugar, só por curiosidade, existem algumas 4 versões deste texto. Ou até mesmo diz-se que existiria uma quinta que nunca foi encontrada. Mas existem 4. A última das quais é uma versão em francês que ele fez com o tradutor. O tradutor, que era nem mais nem menos do que, um escritor que morreu há algum tempo, chamado Pierre Klossowski. Não sei se este nome vos diz alguma coisa, mas é irmão do Balthus. O Balthus, conhecem? O Balthus. Portanto, o Klossowski é irmão, é escritor e também é pintor. E nos anos 30, o Klossowski, mais uma série de indivíduos, eu digo indivíduos têm assim um caráter quase pejorativo, como quem diz esses guys, não é? Como dizem os ingleses. Não, de gente ilustre e que se tornou célebre, que formou aquilo que se chamou o Colégio de Sociologia. E por lá passaram pessoas, portanto isto passava-se em Paris, pessoas como o Leiris, Michel Leiris, o Klossowski, Roger Caillois, Georges Bataille, André Masson, e outros menos conhecidos, mas estes sobretudo eram as figuras mais ilustres daquele grupo que ficou conhecido como o Colégio de Sociologia, e que era uma coisa mais ou menos esotérica, cuja história nunca foi bem feita, porque o que se passava ali era qualquer coisa da ordem um pouco misteriosa, que não se percebia muito bem o que é que aqueles indivíduos andavam a fazer, ainda por cima com aquele nome misterioso chamado Colégio de Sociologia, que depois se entregava a tarefas um pouco esquisitas. É daí que nasce um célebre texto do Bataille,
Bataille vocês conhecem, já ouviram falar. Georges Bataille foi às tantas foi diretor da Biblioteca Nacional, e foi a ele que o Benjamin entregou os seus escritos para serem depositados na biblioteca antes de fugir em 1940. E o Georges Bataille, a certa altura, escreve um texto sobre as imagens de de um sacrifício chinês, daquelas torturas chinesas para as quais nós nem sequer conseguimos olhar, e ele escreve sobre aquilo com um júbilo imenso, que faz uma certa impressão. Havia ali uma espécie de religião da morte naquele grupo, que era uma coisa suspeita, e o Klossowski conta que o Benjamin foi assistir a uma dessas conferências que essa gente fazia lá nas reuniões no Colégio de Sociologia, e que ficou assustado com o que ouviu e terá comentado para o Klossowski: Vous travaillez pour le fascisme. Vocês trabalham para o fascismo. O que é curioso, porque toda esta gente, inclusive o Bataille, foi ao mesmo tempo, quer dizer, é difícil de classificá-lo politicamente, mas no momento em que o Benjamin acha que ele trabalha para o fascismo, ele posteriormente vem a ser apropriado, enfim, mesmo por movimentos de esquerda, de qualquer coisa muito radical, e portanto é alguém indefinível desse ponto de vista. Mesmo do ponto de vista da sua obra, ele é indefinível, porque ao mesmo tempo foi romancista, ficcionista, poeta, teórico, antropólogo, filósofo das religiões, sei lá, foi tudo e mais alguma coisa. Escreveu textos estranhíssimos e escreveu de economia, inclusivamente um célebre ensaio que se chama La part maudite, a parte maldita, sobre a noção de dépense. Dépense, ou seja, o gasto gratuito. O que o autor chama de dépense é o gasto gratuito. E a teoria dele aí é de que há certas atividades humanas, e tudo isto é visto do ponto de vista antropológico, que correspondem a uma economia não produtiva, portanto são as atividades que ele diz que são heterológicas, não são homólogas, não são homogéneas, não correspondem à homogeneidade em relação à realidade social, fazem parte de uma heterologia, como por exemplo a religião, portanto os rituais religiosos, o sexo e a arte. E portanto ele aproxima estas três coisas: os ritos religiosos, o sexo e a arte. E aí ele vai construir toda uma noção de transgressão e vai mostrar como, no fundo, a religião vive ao mesmo tempo da transgressão, tal como o sexo, etc, etc. Bom, e o Benjamin, a certa altura, entrou neste grupo, aproximou-se deles, mas saiu imediatamente porque ficou assustado com o que lá ouviu. Achava que tudo isto era sinistro e poderia ter más consequências. Evidentemente ele tinha, como se diz, gato escaldado de água fria tem medo. E ele era um gato escaldado, e portanto tinha medo destas coisas. Mas, e portanto, nessa altura, e tudo isto, o Klossowski faz uma versão em francês, na qual o Benjamin também trabalhou, deste texto, a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. A primeira versão é de 35 e as várias versões foram sendo alteradas porque ele ia submetendo isto à aprovação do Horkheimer e do Adorno, com o qual mantinha uma relação epistolar, porque o texto era para ser publicado precisamente na revista da Escola de Frankfurt e, portanto, tinha que obedecer aos cânones teóricos da escola. E, portanto, ele foi transformando o texto em função das sugestões e das objeções que lhe eram postas. Mas digamos, o centro desse texto é o conceito de aura, que vai ser objeto às tantas, a certa altura. Ele pergunta: mas afinal, o que é aura? E a resposta que dá é: a aura
é uma trama muito singular de espaço e de tempo, é a aparição, e depois diz, é a aparição única de uma distância, de algo longínquo, de algo distante, por mais próximo que esteja. O que aqui importa reter, primeiro, é a questão da unicidade. Uma trama singular de espaço e de tempo marcado pela unicidade. A aparição única. Portanto, ele está a dizer que qualquer objeto artístico só é dotado de aura se for uma aparição única. Ou seja, se for um objeto autêntico. Esta unicidade significa, é sinónimo de autenticidade. E autenticidade é a palavra que ele a seguir vai utilizar. E essa autenticidade é marcada por, quando ele diz uma trama especial de espaço e de tempo, ele refere-se ao aqui e agora. O espaço é o aqui, o tempo é o agora. Portanto, o objeto artístico, a arte clássica teria forçosamente de ter um aqui e agora para ser autêntico. Portanto, marcado por essa relação de autenticidade e que faria dele um objeto único. A partir do momento em que é reproduzido. Digamos, há uma diferença fundamental, e essa que ele vai marcar, entre aquilo que é a reprodução desse objeto por meios manuais, alguém que faz uma cópia de um quadro não põe em causa a autenticidade do original. Né? Portanto, a cópia será sempre uma cópia. E, portanto, o original mantém a sua aura, a cópia é que é destituída de qualquer valor. Não é? Mas algo de novo surge na época moderna, que é a possibilidade de fazer cópias que valem tanto como o original. Ou, mais do que isso, um determinado tipo de arte que se caracteriza pelo facto de se difundir, circular em cópias, mas que não tem original, como por exemplo o cinema. E portanto, onde a ideia do original deixou por simplesmente de ter pertinência, porque é uma arte que, por definição, sendo elaborada com meios técnicos, ela só conhece a cópia, as várias versões, que são sempre cópias. E portanto aí não há nem unicidade, nem o aqui e agora, nem a autenticidade, nem nada disso. E portanto estão a ver que existem diversas versões, diversas declinações da questão da unicidade e da questão da dimensão aurática. Portanto, um primeiro momento é aquele em que se procede através da cópia por meios ainda não mecânicos, que não põe em causa o original. Existe depois a cópia por meios mecânicos e existem os meios mecânicos que prescindem, pura e simplesmente, do original. São três momentos diferentes, mas que correspondem, digamos assim, a uma espécie de evolução histórica. Bom, este texto, que começou por ser provavelmente o texto mais conhecido do Benjamin e aquele que mais contribuiu para o seu conhecimento público, foi geralmente interpretado de duas maneiras diferentes. Ou havia, digamos, uma facção que achava que este texto era uma espécie de lamento por causa do declínio da aura, e nesse sentido ele devia ser lido em chave nostálgica. Portanto, aquilo que o Benjamin quereria exprimir nesse texto era uma espécie de nostalgia da arte clássica, ainda quando não havia a reprodução, e portanto a aura era ainda total. Ou
em sentido e completamente inverso, não em chave nostálgica, mas em chave utópica e revolucionária, aquilo que o Benjamin quereria exprimir era, finalmente, chegarmos a um momento de emancipação da arte, e aqui a palavra emancipação, evidentemente, era cheia de conotações políticas, em que a arte se emancipa dessa coisa religiosa que é a aura e, portanto, tem uma potencialidade revolucionária enorme, que é a possibilidade de ser reproduzida e, portanto, de chegar a toda a gente e de ser muito mais atuante do que era anteriormente. Portanto, no fundo, isso corresponderia à ideia de uma defesa se quisermos, da arte de massas. Da arte de massas. De uma arte massificada. E, portanto, uma espécie de... O declínio da aura, nesse sentido, era uma espécie de democratização da arte. Estão a ver se tal se pode conceber dessa maneira. Corresponderia à democratização da arte. A aura era uma coisa das elites e dos privilegiados. Só eles é que viam os objetos artísticos. A arte sem aura era uma arte democrática, que podia circular por todo o lado e era acessível a toda a gente. E, portanto, entre o polo nostálgico e o polo utópico ou revolucionário, digamos, este texto do Benjamin ficou aqui preso nesta dualidade e nesta oposição durante imenso tempo, digamos assim. Sendo esse polo nostálgico talvez o mais frequente e o mais, quer dizer, aquele que correspondeu à interpretação mais corrente, mais frequente. Ora, provavelmente o texto pode ser lido, enfim, eu não diria a meio caminho entre uma coisa e outra, porque este a meio caminho parece ser uma medida de prudência que nem sequer me parece ser teoricamente muito interessante, mas pode ser lido, enfim, como um texto talvez muito mais subtil do que aquelas leituras que o reconduzem, seja o polo nostálgico, seja o polo utópico ou revolucionário. E é aqui que, provavelmente, importa ler, paralelamente a ele, um outro texto que tinha sido escrito 4 anos antes, que é o pequeno ensaio sobre a fotografia. Porque é aí, pela primeira vez, no pequeno ensaio sobre a fotografia, a breve história da fotografia, desculpa, a breve história da fotografia, é aí pela primeira vez que ele define a aura. Exatamente nos mesmos termos. A aura é uma trama singular de espaço e de tempo, a aparição única de algo longínquo, por mais próximo que esteja. Eu há bocado, na primeira sessão, lembrei-vos que no livro das passagens ele define o traço exatamente da maneira oposta. O traço é a aparição de algo próximo, por mais longínquo que esteja. Não é? Exatamente no inverso. Ele inverte a questão. Bom, essa breve história da fotografia é um texto muito interessante e que eu acho que aliás, há bocado, ou melhor, de manhã, tendo-o relido, lembrei-me que ele ganha muito em ser lido com outro texto sobre a fotografia, um outro livro sobre a fotografia, que eu não sei se eu não tenho nenhum livro comigo, mas por acaso gostaria de verificar. A Câmara Clara, do Roland Barthes, vocês conhecem? É um livro fabuloso sobre a fotografia, julgo que foi o último livro do Roland Barthes, antes de ele morrer, que se chama Câmara Clara, está traduzido em português pelas edições 70, que eu acho que é um livro muito benjaminiano. Não me lembro se ele se refere a este ensaio do Benjamin, mas provavelmente refere-se à breve história da fotografia. E ele aí, os dois conceitos fundamentais do Barthes para analisar a fotografia é o conceito de punctum e studium. Alguém lê? Alguém tem presente esse livro? Leram? Como? Há muitos anos. Bom, ele parte... É um livro muito bonito, mesmo muito bonito, porque não é, quer dizer, é um ensaio muito denso sobre a fotografia, mas onde ele parte de um episódio biográfico. A mãe tinha morrido
A mãe era a figura de invocação absolutamente fundamental na obra do Barthes. Ele não fala de outra coisa senão da mãe o tempo inteiro, também seja um teórico, e a mãe morreu e ele resolve escrever aquele livro a partir de uma fotografia. Portanto, quando estava a fazer o luto, ele conta isso mesmo, às tantas enfim, dá com uma fotografia lá nos arquivos domésticos, privados, da mãe num jardim de inverno, e resolve escrever um ensaio sobre fotografia a partir da relação que ele tem com a fotografia da mãe, e aquela fotografia em especial. O livro reproduz montes de fotografias de fotógrafos conhecidos, lá, Cartier-Bresson, Nadar, todos aqueles clássicos da fotografia do século XX. No entanto, ele não mostra a fotografia da mãe. É a única, portanto é a fotografia mais importante que ele fala, mas ele recusa-se a mostrá-la. Primeiro porque é uma coisa privada e porque depois, de facto, ele quer que aquela fotografia seja dotada de uma tal aura para o leitor do livro, que a maneira de preservar a aura é não mostrá-la. Isso é curioso, não é? É não mostrá-la, porque senão, imaginem, quer dizer, ele está a falar da fotografia de uma maneira, está a investir naquela fotografia um tal valor, que ele corria o risco, se mostrasse a fotografia, do leitor, que tem uma relação completamente diferente, mesmo afetiva, achar que aquilo era de uma banalidade confrangedora, se calhar a senhora nem sequer era bonita nem nada, se calhar estava mal vestida, etc, etc. E ele aí tem dois conceitos fundamentais que me parecem ser muito operativos para analisar a fotografia, que é o studium, ele utiliza as palavras latinas, aliás ele era um classicista, e o punctum. E como é que ele define os dois conceitos? O studium é aquilo que na fotografia remete, digamos, para o contexto histórico, para a ordem cultural, com tudo aquilo que na fotografia é legível do ponto de vista dos conhecimentos que nós temos, seja de tudo o que ali está a ser representado. Estão a ver? Portanto, se nós vemos uma fotografia de uma paisagem, imaginemos uma paisagem da Madeira, o studium é aquilo que nós encontramos nessa fotografia que representa e que se projeta nos nossos próprios, ou que nós projetamos dos nossos conhecimentos da paisagem da Madeira nessa fotografia. E, portanto, é aquilo que nos faz dizer a Madeira é assim, ou eu já vi esta paisagem, ou eu reconheço esta paisagem, ou então eu não reconheço esta paisagem, não a conhecia. Mas, digamos, aí há toda uma leitura que é da ordem da cultura que nós temos para ler aquela fotografia. Portanto, lemos-la em função da nossa própria cultura. Mas depois, existe um elemento na fotografia que ele vai, e é isso que ele acha mais importante na fotografia, que é o punctum. É aquilo que só um determinado observador vê e outro não consegue ver. Aquilo que lhe chama a atenção, aquilo que o retém imediatamente. Pode ser uma coisa absolutamente insignificante e, sobretudo, não ter nenhum valor para outro observador, para outro espectador da fotografia. Mas ele acha que toda a fotografia é marcada por aquilo que ele chama o punctum, aquilo para onde o olhar é atraído, e que não é da ordem, digamos, do código cultural. O resto é legível em função de um código cultural ou de uma ordem de conhecimentos. E, portanto, é aquilo que é o representado da fotografia, que é lido em função daquilo que é representado na fotografia. E é aquilo que nos faz dizer de uma fotografia que ela representa sempre um aqui. E aqui é curioso que o Barthes utiliza exatamente a mesma questão que está em causa no ensaio do Benjamin. O aqui da fotografia. A fotografia, em última instância, é sempre definida pela ideia de que nós estivemos aqui. Eu estive aqui. Eu que tirei a fotografia, estive aqui. E, portanto, aquela fotografia remete sempre para um aqui e para um agora também. Bom, hoje as coisas complicaram-se porque as fotografias
digamos, incorporar a possibilidade de mentir sobre o aqui e o agora, todas essas coisas, mas isso não é para aqui chamado, nem terá pertinência para isso. E enquanto que o punctum, aquilo que eles chamam de punctum, é qualquer coisa de uma ordem completamente diferente, que só é legível em função da cultura e da sensibilidade do próprio indivíduo que está a olhar a fotografia. E por isso é que ele se recusa a mostrar a fotografia da mãe, porque ele acha que aquela fotografia é marcada por um punctum que só ele é que é capaz de apreender. Todas as outras pessoas seriam incapazes de perceber aquilo que ele acha que é o punctum daquela fotografia. Mas depois, em relação às outras fotografias, ele vai dizer o que é que para ele é o punctum da fotografia. De cada uma delas. E algumas dá coisas curiosas, coisas que nós não tínhamos percebido naquelas fotos e que de repente ele, de uma maneira, aliás, muito engraçada, por vezes, diz. Há, por exemplo, uma fotografia do Mapplethorpe, que é de um condenado à morte, na véspera dele ser condenado à morte, e o Barthes diz dessa fotografia: ele está morto e vai morrer. Portanto, ele apreende o grande paradoxo, o punctum para ele daquela fotografia é aquele indivíduo já está morto, no entanto, na fotografia, ele vai morrer. E a fotografia diz-nos ele vai morrer. Mas para o observador, ele já está morto. Mas ele não está morto da mesma maneira que está morta uma pessoa que nós vemos numa fotografia e que, entretanto, morreu. É que aquele indivíduo era um condenado à morte. Ele foi fotografado precisamente enquanto condenado à morte. E, portanto, o que aquela fotografia nos diz é ele vai morrer. Enquanto que a maior parte das fotografias o que nos diz é aquele indivíduo está vivo, não é? Aquela diz que ele vai morrer. É a mensagem primeira daquela fotografia. E depois, quando nós vemos, ele já está morto. E esse era o ponto daquela foto. Fazemos um pequeno intervalo de 10 minutos aqui. Já voltamos.